Olá, senhores. Estamos dando início no módulo 13 do nosso treinamento de brigada de emergência. E aqui nós vamos falar sobre o abandono de área. Nós já tratamos o assunto que é o PAE, o Plano de Atendimento à Emergência. Em alguns programas de atendimento à emergência, o plano de abandono ele já é contemplado. Por outro lado, nós temos situações, empresas, cenários onde ele é tratado de forma distinta, segregado do plano de atendimento à emergência. Existe a maneira correta de ser feito? Não. Existe a maneira que você julga mais adequada para a sua realidade. Eu prefiro ter o plano de abandono separado do meu plano de atendimento à emergência. Ok. Eu prefiro ter isso junto, ele ser um item do meu plano de atendimento à emergência. Perfeito. O que não pode faltar é um plano de abandono diário. Porque esse plano é o que vai garantir que as pessoas saiam do edifício, saiam da companhia, da indústria, do prédio, da usina, né, de forma rápida, de forma organizada, que todos conheçam realmente esse procedimento. Então é isso que nós vamos ver aqui. Quero dividir minha tela com vocês. Então, falando sobre os conceitos aqui do abandono diário. O que seria isso? São meios para que, em situações de emergência, os colaboradores da empresa tenham condições de abandonar o local de risco de uma forma segura e ordenada, visando com isso salvaguardar a integridade física dos trabalhadores, bem como o patrimônio da empresa. Um plano alinhado com o plano de emergência, ele vai propiciar uma situação onde as pessoas consigam realmente se proteger. Eu tenho um exemplo que aconteceu aqui na minha região, numa indústria farmacêutica, que ela teve um incêndio em um dos seus prédios. É uma empresa bastante grande, são vários prédios ali dentro da planta, né, dentro do complexo, do site. E numa festa era um final de semana, uma festa do Dia das Crianças, se eu não me engano. O fato é que tinham crianças, tinham os pais da empresa naquele dia, e teve esse incêndio. E todas as pessoas conseguiram sair. O incêndio foi controlado em seguida, um incêndio significativo. O corpo de bombeiro foi acionado, casas próximas tiveram que serem abandonadas, mas ninguém se feriu. Nenhuma pessoa se feriu. E nós podemos olhar e falar, poxa vida, mas teve um incêndio, faltou prevenção. Ou nós podemos olhar e dizer, tudo bem, mas em contrapartida a empresa tinha um plano e as pessoas saíram ilesas, e as pessoas saíram sem lesões, e é isso que importa. Ah, mas então não é a questão da prevenção? Claro que sim. Trabalhamos para não acontecer, mas estamos preparados para quando acontece. E é isso que não pode faltar. Um abandono, ele tem que acontecer num tempo programado. Um dos pontos mais importantes é o simulado. Bastante simulado. Treinar muito. Garantir que todo mundo entendeu o plano, que as pessoas estão prontas para sair no momento correto. Que ninguém leva o simulado na brincadeira. Ter pessoas específicas para cada função é o diferencial para um plano de abandono adequado. Aí aqui falamos um pouco das responsabilidades. Então você como um brigadista, você como um líder de abandono, você como um brigadista que faz a varredura, verifica se não ficou ninguém para trás. Ajudar as pessoas a manter a calma em casos de emergência. Acionar o equipamento de segurança quando requerido. Direcionar os trabalhadores para a área sinistrada, para um local, aliás, da área sinistrada, para um local seguro, certificando que ninguém ficou na área de perigo. Dar atenção especial para as pessoas com mobilidade reduzida, que é o nosso próximo módulo. Nós não podemos esquecer disso. Pessoas com mobilidade reduzida, que eventualmente dependem de uma cadeira de roda, de uma muleta, de um andador. Nós temos que lembrar e considerar que essas pessoas talvez precisam de uma ajuda especial. E isso precisa fazer parte do nosso treinamento. Determinar os pontos de reunião, ponto de encontro da brigada, ponto de encontro no pessoal no geral da empresa, dos funcionários, colaboradores. Reduzir as pessoas por conduzir as pessoas por rotas de fuga, caminhos livres, pré-determinados. Garantir naturalmente que essas rotas de fuga elas estejam desobstruídas, que as pessoas possam passar com tranquilidade. Não deixar ninguém voltar para pegar nada, orientar isso antes. Auxiliar na elaboração dos mapas e rotas de fuga. Então aqui uma atenção especial
para as pessoas com mobilidade reduzida, pessoas que eventualmente vão precisar da sua ajuda, né? De repente portadores de algum tipo de deficiência, onde você vai contribuir orientando essas pessoas, tendo acessórios e equipamentos prontos para isso. Se preparar, estar já com essa situação programada, sabendo dessa necessidade. Nós vamos falar mais disso no próximo módulo, onde nós vamos falar de forma específica de portadores de necessidades especiais, onde nós vamos contribuir com essas pessoas através de um plano robusto, adequado, que ninguém fica para trás. Nós vamos tirar todo mundo. Atenção! Durante o abandono, nunca use os elevadores, a não ser que esses sejam específicos para a situação de abandono. Existem hoje, senhores, elevadores que são específicos para esse cenário. Elevadores que vão ajudar as pessoas a saírem com velocidade. Eu particularmente conheço alguns prédios em São Paulo onde existem esses elevadores. Então você tem que consultar o seu local de trabalho, os lugares que você frequenta, se esses elevadores eles são apropriados para isso. Geralmente não. Geralmente nós temos a escada que ela é provida de uma porta corta-fogo, uma porta anti-chama, e é por ali que as pessoas saem. Jamais suba, sua direção será sempre descer. Não faz sentido subir no prédio, né, no sentido de mudar de andar para cima. Você não vai sair do segundo andar para o terceiro, para o quarto, porque o incêndio começou no primeiro andar. Você está no quinto, começou no terceiro, você não vai subir para o sexto, você tem que descer. Por quê? Porque descer é o caminho que te leva para um local seguro, ainda que você tenha que se expor ao risco naquele momento. Subir significa não tem mais depois para onde ir. Eu vou depender de um helicóptero, eu vou depender de uma ajuda externa que eventualmente ela não chega a tempo. Por onde passar? Após conferir que não haja ninguém para trás, feche as portas. Passou, fecha a porta, porque o fogo vai ficar para lá, vai ficar do outro lado. A porta vai servir como uma proteção para você. Caso por onde passar exista fumaça, ande rastejando no solo. A tendência é que a fumaça esteja sempre próximo do teto. Siga sempre a rota de fuga e direcione para o ponto de encontro. Uma outra situação que pode ser utilizada é você molhar roupas, camisetas, tecidos e colocar no rosto, né, no seu nariz e boca. E isso é algo que pode te beneficiar. Porque muitas vezes a gente já viu isso, a fumaça ela é asfixiante. Muitas pessoas morrem por conta da fumaça, da temperatura inclusive, né, e queima as vias aéreas. Então se proteger seu nariz e boca pode ser um benefício e uma das formas de conseguir sair com um pouco mais de tranquilidade, sem tanto desespero, que é o que acaba acontecendo. Manter a calma, pensamento no programa, conhecer o procedimento é o diferencial. E você que é um brigadista que está recebendo essa orientação, você pode contribuir com as pessoas passando isso adiante. Lembrando que no simulado é importante o treinamento, falar de situações que já aconteceu, edifício Joelma, muito antigo, mas real, falar dos incêndios atuais, Torres Gêmeas nos Estados Unidos, as pessoas subiram em vez de descer e depois elas não tiveram para onde ir, pessoas se jogavam do prédio porque a temperatura era muito alta. Então lembrar desses cenários para que isso sirva de aprendizado para a gente avançar e não permitir que novas ocorrências graves como essa voltem a acontecer. Algumas recomendações para o abandono: acatar as orientações do brigadista, caminhar em ordem, sem atropelo, sem correria, manter o silêncio, não voltar para apanhar objetos, levar junto os visitantes que estejam no local, encaminhar para o ponto de encontro, não usar elevadores, né, a não ser que eles sejam específicos para isso, deixar as ruas e entradas dos prédios livres e, havendo pessoas com pânico, procurar acalmá-las, orientá-las. Esses são alguns pontos interessantes aqui para a gente lembrar. Aqui nós temos um exemplo de uma boa rota de fuga desenhada, explicando, bastante ilustrativa, onde as pessoas podem entender, poxa, por onde eu saio se eu tiver uma ocorrência, né? Então aqui é o ponto de encontro, ó, onde que as pessoas vão se direcionar, qual é o caminho que elas devem seguir. Então, ter um plano, ter uma rota de fuga, de repente usar o próprio mapa de risco, que é gerenciado pela CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidente, para verificar essas questões também, para já incluir nele rotas de fuga. E, de novo, garantir que as pessoas saibam disso. Outro ponto interessante é que as pessoas saibam que você é um brigadista, que você é um líder de abandono,
Então, de repente, você precisa ter uma identificação, um boné, um capacete, de repente, sobre sua mesa, para que as pessoas saibam que você é a pessoa responsável por isso. Placas de abandono. Certifique que as placas estão adequadamente instaladas, que as pessoas conseguem compreender. Faça perguntas. Quando você tiver um visitante, você fala, amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tiver que sair daqui agora, você sabe para onde ir? As placas que você está vendo aqui, elas são suficientes para te tirar daqui ou elas têm te gerado dúvida? Para nós que estamos aqui no ambiente de trabalho, na empresa diariamente, é fácil identificar isso. Nós já sabemos a rota, mas você tem que pegar um olhar externo, alguém que ainda não tem esse conhecimento, e checar com ela se a nossa sinalização está clara. Esse é um bom teste para você fazer. Então o abandono de área é isso, né? Então aqui nós temos a identificação, as placas, né? Essas placas elas precisam indicar com facilidade o caminho. Lembrando, senhor, que muitas vezes menos é mais. Não é questão de pôr milhões de placas, mas é de pôr placas que são assertivas, que a pessoa olha e não gera dúvida. Esse é realmente o ponto. E aqui nós falamos de abandono de área, pensando um pouco nos incêndios florestais. E também na empresa, se você trabalha numa empresa bastante grande, que tem uma área verde significativa, vamos entender um ponto que é importante aqui. Incêndios florestais, em que é necessário a montagem de acampamento, devem ser feitos estudos geográficos da área de atuação, identificando proximidade de descampados, estradas, rodovias, córregos e lagos. Essa questão geográfica ela tem que ser pensada. No próximo slide eu quero te mostrar a imagem de um caminhão do bombeiro que pegou fogo. E depois a gente vai falar um pouco sobre isso. A tendência das direções do vento, a velocidade desse vento também são necessárias. O estudo do ambiente, normalmente para onde vai esse vento, o quão forte está esse vento, será que o incêndio vai chegar aqui em quanto tempo, pensando nos incêndios florestais. Caso necessário, evacuação da área, veículos e equipamentos. Equipe. As equipes já devem ter conhecimento do plano de abandono. Tudo na busca de que as equipes não sejam pegas de surpresa, sendo envolvidas pelas chamas e tendo perdas de máquinas e equipamentos. É comum nós nos depararmos em situações de emergência onde uma ambulância bate em uma outra ambulância, um outro carro. Às vezes o próprio pessoal do abandono acaba se envolvendo em acidentes, porque muitas vezes houve um desespero ou porque não houve uma análise prévia. Então nós temos que lembrar disso. Aqui nós vemos a imagem de um caminhão do bombeiro totalmente queimado. Algo aconteceu de errado. Esse caminhão, o risco ele não foi bem dimensionado. A análise de risco ela não foi assertiva. O caminhão entrou no local que depois ele não conseguiu sair. Quantas vezes isso acontece? Eu contei para vocês aqui nesse treinamento, em outros módulos, um caso aqui recente no Rio de Janeiro, onde os bombeiros não conseguiram sair do prédio e vieram a óbito. Eu não me lembro se agora foram 4 ou 5 bombeiros, algo assim, numa boate. Esse planejamento, senhor, ele é essencial. Essa certeza de que você vai conseguir voltar. Você não foi chamado para ser um super-herói, eu gosto de reforçar isso. Avalie primeiro a sua segurança, tenha certeza, segurança do que você está fazendo. E aí sim, você pode fazer um bom trabalho. Então é isso, senhores. Nós ficamos por aqui nesse módulo falando como um complemento do plano de atendimento de emergência, o plano de abandono diário. Nós já nos encontramos no próximo módulo e dando continuidade aqui no nosso treinamento. Até lá!